Bueno, estamos ao vivo novamente. Vamos se achegando, esperar o pessoal ir se acomodando aí para a gente dar sequência em mais uma live. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Som, imagem, sinal, tudo tranquilo, pessoal? Uma boa noite para quem se achega. Dando uma aguardada na turma chegando aí, nos acomodando para acompanhar como de costume por aqui também. Então, também de costume, eu gosto de indagar se está tudo ok por aí. Beleza? O pessoal já está confirmando. Vamos nos organizando então para mais este tema, esta live de hoje aí com a temática que foi escolhida pela maioria, né? Então, para quem está chegando agora aí, os temas dessa semana, e já em seguida vou dar a agenda completa da semana, mas os 3 temas que eu vou abordar de forma isolada essa semana aí, que eu vou entrar sozinho, foram escolhidos tanto lá no grupo do Telegram, quanto pelos stories, que a gente botou a mesma enquete, e os 3 temas mais votados a gente organizou para apresentar durante a semana. O primeiro e o segundo mais votados ficaram entre hoje e sexta, que daí para abrir e fechar a semana. E o terceiro mais votado, que vai ser o de quarta-feira, coloquei no meio, porque na quarta-feira novamente vão ter que fazer a live pela manhã, então botei ele neste meio do caminho aí. E na terça e na quinta nós teremos então cada dia um convidado, como a gente já vem tornando comum durante as outras semanas aí, ter pelo menos uns 2 convidados a cada semana, para que a gente possa compartilhar um pouco mais de experiências e de conhecimentos com vocês. Então acho que já dá para nós, deixa eu dar uma olhada aqui, para mim está tudo bem aqui também. Então nos organizarmos para dar início aí, já passamos de 40 pessoas ao vivo. Uma coisa que eu gostaria de contar para quem não sabe e fazer um pedido. Tá? Para quem não sabe, hoje eu estou de aniversário, então eu quarentei na quarentena, como me disse a minha irmã quando foi me parabenizar hoje. E essa função toda da gente não poder estar isolado, né? A gente não poder se juntar e tudo mais, fica complicado. Nesse tipo de situação a gente sente mais falta ainda de um abraço, né? Felizmente a minha filha estava comigo, passou o dia inteiro aqui, foi embora só à tardinha. E a questão que eu gostaria de solicitar para vocês aí, que me dessem de presente de aniversário, o compartilhamento da live, né? Tá? O pessoal já tem alguns parabenizando aí, ó, agradeço as felicitações, mas solicito como forma de presente aí, já que esse tema de novo foi escolhido por vocês e por consequência creio que vocês acham ele bastante importante, então compartilhem aí, convidem mais umas 5 pessoas, cada um de vocês que está chegando, para que a gente aumente aí a quantidade de pessoas que terão acesso a essas informações. Eu trouxe bastante relato de caso, como de costume, dados de pesquisa também, para a gente embasar e cruzar com os resultados que a gente vem encontrando no campo, e muita informação operacional sobre o uso desses equipamentos, que já faz várias safras que a gente tem diferentes experiências com eles aí, em diferentes tipos de solo, diferentes realidades produtivas, de regiões diferentes, enfim, safras diferentes. Então é bastante coisa para a gente conversar. Provavelmente, novamente, 1 hora seja curto, né? Então, se for o caso, a gente volta para o ar aí para não deixar de falar alguma coisa. E lembrando que as informações complementares, os dados de pesquisa, por exemplo, que a gente vai citar aqui, e depois vou mandar lá para o grupo do Telegram, e que essa live vai em algum momento para o canal do YouTube. Tá? Eu não sei precisar o dia exato, porque eu tenho que fazer tudo, né? Tá? Tô trabalhando nisso sozinho e tem dado bastante serviço, criar os temas, criar os roteiros, fazer as edições, fazer a arte das divulgações que a gente tem feito, convidar os participantes, enfim. Tá? Mas vamos lá então, acho que agora sim já deu um tempito aí para a gente deixar de fato o pessoal chegar, e essa solicitação que eu fiz aí para vocês convidarem mais gente também, conforme o pessoal vai recebendo os convites, vai se achegando, ou no mínimo fica com a notificação para assistir
nas 24 horas que vai ficar disponível nos stories. Então, como de costume, Demate Listo por aqui. Buenas, meus amigos. Por aqui, Fabrício Marques, Pedra Moura, Consultoria Agropecuária. Estamos dando início ao 13º episódio da nossa série de lives, Pedra Moura Entrevistas. Tá? Neste caso, a Pedra Moura entrevistando o Fabrício Marques, né? Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, para quem ainda não sabe o motivo e o conteúdo dessa série, é a gente abordar, seja de forma individual, seja com algum convidado, um tema específico para aprofundar com um pouco mais de detalhes a vastidão de assuntos que fazem parte do universo da integração lavoura-pecuária e que a gente vem há mais de um ano abordando nas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no próprio YouTube. O YouTube tem a possibilidade da gente aprofundar um pouco mais, mas aqui a dinâmica, o pessoal é muito mais presente aqui no Instagram e por isso que eu resolvi fazer por aqui, que é mais rápido o acesso, tá? Mas enfim, então dando a agenda da semana, hoje a gente abre a semana aí no dia do meu aniversário com o tema o uso dos escarificadores e o rompimento da camada compactada. Amanhã a gente tem a participação da professora Amanda Posselt Martins, da URGS, para a gente falar sobre um tema que ela abordou no evento de Dom Pedrito, Pastos e Pastagens, tá? Que era o nome da palestra dela em parceria com o Danilo Santana, que era mais solo, mais pasto, mais grão. Então isso tem tudo a ver com o sistema de produção integrada, as coisas que a gente vem pregando, né? Então vamos abordar com a participação da Amanda esta temática amanhã. Na quarta-feira, então, como eu já disse, eu volto sozinho e vai ser modelos de ILP o assunto, também tema escolhido por vocês. Só que neste caso vai ser de manhã, eu vou tentar fazer um pouquinho mais tarde dessa vez, para ver se a gente consegue que tenha mais gente disponível. Eu estava fazendo às 7 e pouco, vou tentar fazer às 8h08 da manhã ficou marcado, um horário meio quebrado aí, mas é por superstições minhas. Tá? Na quinta-feira, então, a presença do André Andres, pesquisador da Embrapa, Terras Baixas, coordenador do grupo de herbologia Terras Baixas, para a gente falar, assim como a gente fez com o pessoal da equipe Field Crops, falar sobre as linhas de pesquisa que eles vêm desenvolvendo nas terras baixas, os resultados que já tem. O André está focando bastante em tentar fazer nas pesquisas uma simulação de sistema de produção integrado. Acho que vai ser bastante interessante a gente trocar essa ideia com ele aí. E fora o fato do grupo ser especializado na questão de plantas daninhas, né? Então tem uma relação direta com o manejo das nossas áreas, principalmente quando se fala em resistência, né? Aí, seja resistência em áreas de arroz, seja resistência em áreas de soja. E para encerrar a semana, eu retorno mais uma vez sozinho com o tema que também foi escolhido pela enquete, que é a questão dos tipos de preparo, tá? Inclusive vou dar continuidade a alguma das coisas que a gente vai falar aqui, vou tentar fazer o link já com a sexta-feira, porque esse tipo de coisa a gente vai cruzar essas informações depois. Hoje, na verdade, vou citar algumas lives que a gente já falou, por exemplo, aquela de sexta-feira, o uso de nitrogênio em soja, para quem não viu, vai ter uma relação direta essa questão da escarificação, tá? E assim a gente vai agora cruzando os assuntos, porque no final das contas eles estão todos interligados, né? Nosso objetivo é tentar fechar o zoom um pouco para tentar aprofundar um pouco mais, com uma maior riqueza de detalhes cada tema, mas não tem como a gente isolar eles completamente. Tá? Então, já falei bastante. Então, só para concluir, novamente esta semana, todas as lives, exceto a de quarta, vão ser às 20 horas. Quarta-feira vai ser a única, que vai ser pela manhã, às 8h08 da manhã. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos partir para o nosso tema de hoje, o uso dos escarificadores e o rompimento da camada compactada. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, que a gente se fixa muito, é na questão do aproveitamento da água, né? A gente é o tal do seguro contra a seca. A gente presta muito atenção e foca muito neste ponto do aproveitamento da água, de ter mais recurso contra a seca. Só que, pessoal, a escarificação em si, o rompimento da camada compactada, seja por escarificação especificamente, ou às vezes até o sulcador da máquina, da plantadeira, já resolve o problema, dependendo do ponto que tiver aí a camada impeditiva,
que às vezes a própria botinha consegue romper ela quando ela é mais superficial, mas essa questão do rompimento, da reestruturação, da desestruturação, na verdade, da questão física do solo, ela vai nos interferir beneficamente, óbvio, nessa questão do melhor aproveitamento da água, mas tem dois outros pontos que são fundamentais. Questão de morte de planta por fungo de raiz e questão de aproveitamento da fixação biológica de nitrogênio, que a gente citou bastante na nossa live de sexta-feira. Essa questão, o que a gente vai fazer principalmente no solo, pessoal? Aumentar a aeração, a disponibilidade de oxigênio no solo vai mudar consideravelmente quando a gente entrar com uma escarificação. Então, além da gente garantir um maior desenvolvimento das raízes, uma raiz mais robusta, e isso por si só já deixa a planta com mais capacidade de passar por qualquer estresse, mas vai beneficiar diretamente a questão dos fungos de raiz. Por quê? Porque estes fungos estão até os primeiros 10 centímetros do solo. Entre 5 e 10 centímetros estão todos os fungos, esses patógenos de raiz que nos causam danos, às vezes severos, nos tirando boa parte do estande depois da lavoura estabelecida ou logo no estabelecimento. O rompimento dessa camada compactada vai fazer com que a gente faça com que a raiz passe dessa zona mais crítica e já tenha uma sanidade por si só beneficiada. Tá? O que acontece quando a gente não, como eu disse, eles estão entre os primeiros 5, 10 centímetros do solo, e se a gente não romper essa camada compactada, 80% do volume das raízes vai estar no olho do furacão, diretamente nessa camada onde estão alojados os fungos de raiz. Então esse é um outro benefício que a gente vai ter. E a questão da fixação biológica de nitrogênio, como eu falei bastante na sexta-feira, a bactéria precisa de oxigênio. Tá? Então, a questão de acidez do solo e falta de oxigênio vão comprometer a fixação biológica de nitrogênio. Então, neste caso, a gente vai beneficiar um terceiro ponto. Então, a gente aumenta a aeração, a infiltração e, por consequência, o aproveitamento da água. A gente rompe essa zona onde estão alojados os principais fungos de raiz e garante oxigenação, maior disponibilidade de oxigênio para fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente foca muito exclusivamente, quando fala nos escarificadores, pensando só na questão da água, né? De aproveitar período de estiagem para ter melhor aproveitamento da água em si, mas são uma gama de situações que a gente vai favorecer ao conseguir romper a bendita da camada compactada. Falando em camada compactada, ela existe, não existe? Em que profundidade está? Tem como aferir? Como é que é essa questão? Isso eu já anotei essas questões aqui para fazer essa provocação, porque às vezes acontece da gente, ao interagir com algum produtor, dele questionar se precisa de fato comprar o equipamento, ou às vezes a nossa sugestão, na maior parte dos casos, é que pegue emprestado de algum vizinho que já tenha para poder fazer um teste, ou que pegue de alguma revenda consignado, tipo, deixa eu testar, se eu me adaptar eu compro, enfim, possibilidades existem, tá? Mas essa questão de existir ou não camada compactada, em que altura ela está, que profundidade ela está, se dá para aferir, esse tipo de perguntas nos são feitas. E sim, pessoal, dá para fazer, dá para utilizar o penetrômetro, tá? Que é um equipamento que vai testar a resistência do solo à penetração. E obviamente quanto maior essa resistência, mais compactado ele está, né? Geralmente ele mede a unidade que aparece ali é de megapascal, tá? Daí isso inclusive eu vou depois, para facilitar, eu tenho esses dados aqui do professor Enio Marquesan, da Universidade Federal de Santa Maria, eu vou mandar no grupo lá para ficar mais fácil de entender o gráfico que ele gera, tá? Mas entre 1,5 e 2 megapascal eu já ligo o sinal de alerta, tá? Geralmente o problema é de 2 megapascal para cima, quando dá essa leitura no penetrômetro, que daí a partir daí vai comprometer severamente o desenvolvimento das raízes, tá? E só que assim, ó, essa questão, adivinhou? Adivinhou? Aí, ó, Agrofield Consultoria, exatamente o que eu vou falar agora, meu amigo velho.
Então, para todo mundo entender, o comentário que está escrito aqui é o seguinte: o problema do penetrômetro é a relação com a umidade do solo. É aí que está o pulo do gato, e que eu quero chamar uma grande atenção da gente. Eu costumo chamar muita atenção para as operações, que a gente tem que procurar ser, nós temos que ser muito mais operacionais do que técnicos para garantir a execução das coisas, justamente por isso. O que tem essa relação desse comentário que foi feito aqui? A leitura correta do penetrômetro ocorre em capacidade de campo. Então o solo tem uma umidade específica para que a leitura seja correta. Então se ele tiver muito mais úmido que isso, vai facilitar muito a penetração. E se ele tiver mais seco, quanto mais seco, pior. Vai parecer às vezes, dependendo desse ano, por exemplo, que está nessa torreira bárbara, vai parecer que a gente está tentando penetrar no asfalto. Tá? Então, este ponto de umidade deixa ele muito pouco eficiente operacionalmente. Tá? A gente tem os dados que eu falei da pesquisa, o pessoal do IRGA tem avaliado em vários pontos, já existe na literatura o recurso da gente conseguir as informações. O que a gente tem visto? Que independente da onde seja, de quem que fez a avaliação, os resultados majoritariamente demonstram que sim, que existe uma camada compactada, que isso tem um pouco da gênese do nosso tipo de solo, principalmente do nosso tipo de manejo, aí, em alguns casos 100 anos de lavoura de arroz, né? O manejo adotado até então. E essa questão da própria lâmina d'água do arroz vai dar uma apertada no solo, ficar aí 100 dias com aquela lâmina d'água. Primeiro que o solo vira um gel e a própria lâmina d'água causa uma pressão ali, depois que a gente tira a água, que seca, enfim, a estrutura do solo fica toda comprometida. Então é um fato que essa camada compactada, mais em cima ou mais embaixo, vai existir. Eu acho que a gente tem que, num primeiro momento, pessoal, como eu tenho procurado falar, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Tá? Então, primeiro realiza e depois aprimora. Mal comparando a sensação que eu tenho desse tipo de coisa, de nós querer pegar, por exemplo, o produtor está meio receoso, não tem certeza se usa ou se não usa. Mas será que no meu solo especificamente tem? Embora majoritariamente os trabalhos todos que a gente já viu até hoje demonstram que entre 10 e 20 centímetros, dependendo do tipo de solo, do tipo de manejo, vai ter a bendita camada compactada. E eu vou trazer um zilhão de dados de diferença de produtividade aqui, e mais alto, mais baixo, dependendo da safra, da região, isso muda para cima ou para baixo, mas em todos os casos dá resposta. Então a gente está tentando ser um preciosismo exagerado, porque já tem informação que dá resposta em produtividade, tem informação de quem fez o aferimento com penetrômetro que existe a bendita da camada compactada, mais em cima ou mais embaixo, mas ela existe, e daí a gente às vezes perde tempo no afã de tentar ser extremamente técnico, extremamente detalhista naquele quarteirão específico, qual é a profundidade que está, daí tenta conseguir o penetrômetro. Primeiro que não é... a gente não, as propriedades não tem, tá? Às vezes se consegue, o cara, geralmente quem quer emprestado ou quer que alguém vá prestar um serviço, mas de novo, vem o bendito do ponto da umidade específico. A única maneira, pessoal, da gente ter uma assertividade, uma segurança na avaliação desse dado é ter o penetrômetro dentro da propriedade e deixar uma pessoa encarregada de fazer só isso. E daí, ao longo do ano ou ao longo dos anos, vai fazendo esse tipo de avaliação para pegar o ponto específico para ter certeza do resultado que teve. Então a sensação que eu fico, eu vou, como de costume, usar uma analogia aqui, mas eu acho que todo mundo já passou por isso, para sintonizar uma TV com os canais abertos. Geralmente a gente pega o controle ali e tem aquela opção procurar. A gente clica ali, a televisão sozinha fica procurando os canais e sintoniza todos que estão disponíveis. Daí depois tem a segunda opção, que é sintonia fina, daqueles canais que a televisão encontrou, que ela conseguiu conectar, a gente faz, que ela conseguiu sintonizar, a gente faz uma sintonia fina. Daí é para melhorar a imagem, qualidade de audiovisual dos canais. Mas isso, pessoal, primeiro a gente encontra os canais e depois a gente melhora a sintonia deles. Esse tipo de situação, eu fico com a sensação de quando a gente sugere, com base no monte de informação, seja de safras passadas,
de área de lavoura, seja de dados de pesquisa, que eu repito, vou apresentar para vocês, o produtor ainda querer que se consiga um penetrômetro para tentar fazer na lavoura dele, naquele quarteirão específico, para saber quantos centímetros faz. Pelo amor de Deus, primeiro faz, depois a gente melhora. Então é um fato que está dando resposta, a gente não tem mais que perder tempo. Outra coisa que eu fico com a impressão de que tem um monte de dado nos dando a orientação, o caminho, e daí é como se a gente fosse, por exemplo, num lugar, o Fabrício vai dirigir em São Paulo, nunca entrei em São Paulo. Se eu não tiver com um GPS, eu não vou me achar lá dentro. E daí é como se esse tipo de questionamento ou de tentada de alterar a orientação, parece que quando a gente vai, como eu acabei de falar, dirigir num lugar estranho que nunca andou, ao invés de se guiar pelo GPS, ficar contestando as orientações do GPS, tentar fazer de outra maneira. Ah, não, esse GPS não pode estar, não vai estar bem certinho, vou por aqui que vai ficar mais preciso isso. Então, esse tipo de coisa, a gente tinha que usar esse monte de dado que já existe, seja de resposta de produtividade, seja das camadas compactadas, como uma referência. E vai lá e faz. Não perde mais tempo tentando aperfeiçoar antes de ter começado. Vou repetir. Os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. A gente geralmente perde muito tempo tentando ser detalhista e acaba que não executa. Então, um ótimo manejo não executado ou um ótimo manejo executado fora do tempo não adianta de nada. Então, é melhor simplificar para garantir a operação. Tá? Então, eu queria chamar a atenção antes da gente entrar nos dados das produtividades e depois nas partes operacionais desse tema. Mas isso daí, pessoal, é fundamental que a gente tome a atitude, que a gente tome a ação e depois sim, com o passar do tempo, a gente vai melhorando. Mas eu vou lembrar que eu já falei em outra live que a média do estado, das últimas 9 safras, a média geral da soja no estado, não chega a 50 sacos. E daí nós estamos perdendo tempo nesse nível de detalhe, preocupado em achar o olho da minhoca, ao invés de tomar a atitude, fazer a ação e melhorar o seu caso. Outra coisa que é extremamente importante, a gente olhar para dentro do nosso negócio e medir. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede e a gente tem que se comparar consigo mesmo. Independente do que esteja... é bom saber o que está acontecendo no resto do estado, no resto da região. É lógico, para a gente ter uma referência, uma ideia, uma noção da safra. Mas o que nos importa é o nosso resultado interno. Se a gente está atingindo as metas que nós estamos colocando a cada safra e a partir daí a gente seguir medindo e definindo novas metas, de acordo com outros métodos, outros manejos. Tá? Vou ver que tem bastante movimento aqui, pessoal comentando. Antes de eu entrar nos resultados de diferença de produtividade, seja das lavouras, seja das pesquisas, vou só dar uma lida aqui, ver se eu já respondo alguma coisa antes ou se a gente deixa para o final isso daqui, tá? Boa noite. Este ano presenciei em Terra Baixa, sofreu bem mais com a seca, onde estava escarificação ao lado que não estava. Gostaria que comentasse. Se você trabalha com braquiária em consórcio com lavouras, as raízes da braquiária fazem a descompactação do solo. O que acha disso? Uns bons temas aqui para a gente abordar depois. Camada compactada, dependendo da profundidade, evita a percolação da água no solo, fazendo com que a água fique na superfície das raízes. Boa noite. Sobre o banco de semente existente, altera alguma coisa, tanto de azevém quanto invasores? Beleza, vou guardar essas questões aqui, pessoal, para a gente fechar a live depois com essa parte de perguntas e respostas. Gabriel Souza Fernandes, tem dado teu aqui que eu vou apresentar, me permita, meu amigo velho, mas não posso deixar de citar. Mil graças pelas felicitações aí. Mas enfim, então pessoal, vou deixar para nós fazer um perguntas e respostas no final ali, uma sessão de perguntas e respostas, e agora eu vou entrar nos dados, tá, da questão da produtividade, das diferenças de produtividade. Na verdade tem uma delas aqui que eu já vou responder. Essa primeira aqui, quem foi? Scraco Soluções, SC Agro Soluções, tá? Boa noite, este ano presenciei em Terra Baixa que sofreu bem mais onde estava escarificado ao lado do que não estava. Eu queria que eu comentasse isso. Então a questão, pessoal, que eu chamei a atenção do tripé, das coisas que a gente tem que cuidar
E não é só a questão da água, tá? Então, outro fator fundamental é a época de semeadura, quando que foi semeado, tá? As respostas tendem a ser maiores sempre dentro da época. Mas a questão do tripé que eu falei bem no início, questão de fungo de raiz, de fixação biológica de nitrogênio e de água. Não é tão somente, as diferenças de produtividade não estão tão somente relacionadas à água, à falta dela ou ao excesso dela, e sim a este conjunto. Então, o fator, se não foi exclusivo, a água pode não ter sido, não é o comum essa questão com base em todos os dados que eu vou apresentar para vocês aqui, da gente ver a área escarificada ter menos resposta, ainda mais num ano seco que nem esse, do que uma área não escarificada. Muito provavelmente a questão não foi a água, foi algum outro fator desse que não se beneficiou. Tá? Eu vou apresentar aqui os dados, pegando a safra 16 e 17, eu vou vindo para cá. Tá? Então a gente tem dados aqui da região do entorno de Pelotas, aqui um produtor no Capão do Leão, na safra 16 e 17, inclusive isso foi da empresa antiga que eu trabalhava ainda, foi tema de um dia de campo, foi feito um manejo na lavoura especificamente para uma parada de dia de campo, e a safra 16 e 17, se não lembram, foi uma safra espetacular de chuva. Dava uma chuva por semana pelo menos. Na época que eu trabalhava ainda na Porteira Dentro, naquela safra nós tivemos 9 produtores, do total dos produtores atendidos, que fecharam média final acima de 70 sacos, ou seja, foi uma safra muito boa. E a gente esperava que a resposta, porque daí foi feito um comparativo, preparo convencional com 2 cortes de grade, plana, contra o uso do escarificador. Foi passado... Como é que foi feito o manejo, para vocês entenderem? A área teve azevém no inverno, ficou com pastejo, com gado em cima da área, e chegou na época da dessecação, o gado saiu, se dessecou como se fosse fazer um plantio direto. Numa parte da área se fez um preparo convencional, após a dessecação, na outra parte da área se escarificou e se passou uma plaina para corrigir os torrõezinhos que tinham levantado, que o intervalo entre a dessecação e o uso do escarificador não tinha sido muito longo, as raízes ainda estavam meio vivas, acabou levantando alguns blocos de terra durante a escarificação, e para corrigir a superfície, melhorar a plantabilidade, se passou uma plaina. Deu 7 sacos de diferença de produtividade na área onde só se escarificou e se aplainou. A outra área se deu 2 cortes de grade, mais uma passada de plano. E nós não esperávamos que desse tanta resposta, porque foi um ano extremamente chovedor. Então deu 7 sacos, e isso é dado de lavoura, quarteirão contra quarteirão, lado a lado, tá? Não é parcela de experimento, é dado de lavoura. Na safra seguinte, aproveitando que o Gabriel acabou de chegar aí, que foi a última safra que a gente trabalhou junto, nós passamos, foi o primeiro ano que se usou o escarificador lá na Estância Santa Maria, em Pedras Altas, e daí é um outro tipo de solo. Esse primeiro case que eu apresentei para vocês aqui é no Capão do Leão, tá? Um solo classe 4, então tem menos de 20% de argila, mas não é um solo muito arenoso, tá? Não é o tipo de solo do litoral norte, por exemplo, tá? É um solo mais mesclado, assim, não é tão leve quanto aquelas areias, mas não é também o caso agora que eu vou citar da Estância Santa Maria, que é uma terra preta, argila expansiva, solo de classe 3, já bem mais pesado. Para quem conhece a região da Campanha ali, Bagé, Aceguá, Dom Pedrito, essa mancha de solo ali de Pedras Altas, é um solo bastante difícil de trabalhar, muito pesado. E outro fator importante é que tinha área escarificada com e sem irrigação. E daí na área escarificada e irrigada, esse é um dado extremamente importante, deu 9 sacos de diferença de produtividade. Mesmo a área irrigada, lavoura 100% irrigada, um pedaço com escarificação e outro sem, a diferença pró-escarificação foi de 9 sacos. Nesta mesma lavoura, como o pivô é redondo, as partes que fecham o potreiro, como o potreiro é retangular, onde não se irrigou, a parte escarificada versus a parte não escarificada deu 16 sacos de diferença de produtividade. Então, vocês percebam o nível de resposta, né? Mesmo com irrigação deu quase 10 sacos de diferença, e quando saiu a irrigação o fator quase que dobrou, né? A diferença de produtividade,
mas ainda assim o escarificador fazendo uma brutal diferença, né? Case da safra 18-19, então vamos vindo safra a safra. Não posso deixar de citar a Fazenda Cavalhada também, que foi quando novamente ainda trabalhava na Porteira Dentes, começou lá na Cavalhada, foi o primeiro produtor que a gente teve contato com esse tipo de manejo. Se eu não me engano foi na safra 13-14 que começou o manejo lá. E como é que eles têm feito lá? Lá é só no ping-pong e o escarificador tem sido usado em resteva de arroz. Então sai o arroz, primeiro ele é colhido no seco, as máquinas com picador, espalhador de palha, para ter uma boa distribuição da palha. A área é sistematizada, fica mais fácil de fazer esse serviço. Se desmancham as travessas, se passa o escarificador na resteva do arroz, semeando a cobertura de inverno para fazer um plantio de soja direto depois, só desseca e planta soja. Nessas áreas entra a pecuária também, mas tem que ter um intervalo um pouco maior para dar tempo principalmente de enraizar muito bem a forrageira e recuperar a estrutura do solo que o escarificador rompeu, para que a gente não piore a situação. Isso é uma coisa que eu vou chamar a atenção mais para o final depois. Mas continuando o case lá da Cavalhada, é assim o manejo que eles têm feito desde a safra 13-14, então um ano é arroz, outro ano é soja. Sempre que sai o arroz, passa o escarificador após a colheita, semeando a forrageira de inverno, depois a soja vai na semeadura direta. Safra passada também a gente teve uma estiagem considerável na época do verão, lógico, não se compara com esse ano, mas ainda assim foi bastante grande, e lá na região, como o solo é muito arenoso, retém pouquíssima água, tende a sentir bastante, né, bem mais, e a diferença de produtividade dessa área onde o manejo foi iniciado na safra 13-14 e até então não mudou mais, eles nunca mais mexeram nessa área, nunca mais teve um preparo convencional. A única operação que ocorre é quando sai o arroz, passa o escarificador, quando vai soja é direto. E depois, obviamente, que na resteva da soja se semeia o azevém na caída da folha e tem pastejo também. Então, todos os invernos tem forrageira, um verão é arroz, no outro verão é soja, sai o arroz, passa o escarificador. É exatamente esse manejo que tem sido feito. E o ano passado a diferença de produtividade desta área para a média total da fazenda foi de 22 sacos. A média da fazenda fechou em 45 e a desta área específica fechou 67. Então vocês percebam um troço que ao longo dos anos, obviamente aí já está começando, por que é tão gritante essa diferença? Porque aqui a gente já tem uma estrutura mais consolidada, né? Então é um período de tempo maior onde vem se fazendo essa mínima mobilização do solo, embora a gente não deixe de intervir fisicamente, mecanicamente, pensando na resposta da produtividade da lavoura, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar que a questão econômica faz parte do tripé da sustentabilidade. A gente foca muito, ou a gente vê muita preocupação do pessoal quando fala em sustentabilidade, preocupado só com a questão ambiental, mas a questão social e a questão econômica são os que montam, é a base do tripé da famosa sustentabilidade. Então, nós temos que colher bem. Então, esse tipo de situação, ainda mais pegando o gancho agora dessa pandemia, dessa crise toda que a gente está passando, mais as questões políticas, a gente não sabe o que vai acontecer com os setores, com o negócio, com a economia, mas uma coisa que nunca muda e que a gente tem certeza é que só vai se garantir no negócio quem tiver produtividade. Então, a melhor maneira da gente se manter e aguentar as crises, se manter no negócio, faça chuva, faça sol, vamos falar assim, é com produtividade. Então, a gente tem que garantir também essa condição favorável para que essas diferenças de produtividade sejam possíveis. Então, eu dei 3 exemplos de lavoura para vocês, né? E esse caso do Zé Matias aí, da Fazenda Cavalhada, com uma diferença um pouco maior em nível de lavoura pelo histórico, já está consolidado esse sistema dentro da propriedade e isso está diretamente beneficiando. E nessa safra específica agora, que é para a gente entrar... Não, vou dar uns dados de pesquisa aqui para vocês antes de entrar na parte operacional do troço. Então eu peguei aqui 2 casos, algumas informações da Orize Soy, que o Anderson Vedelago me passou, dos trabalhos de pesquisa deles da safra passada. Então é uma única safra em vários locais, são 5 locais diferentes, e depois alguns dados do professor Enio Marquesan, da Universidade Federal de Santa Maria,
e do grupo de pesquisa dele, do GEPAI, grupo de pesquisa do arroz irrigado, mas que obviamente a soja faz parte do sistema aí na rotação. No caso do professor Marquesan é o contrário, é um único local com várias safras. Então vou fazer duas situações com vocês. Uma única safra em vários locais, dados de pesquisa, e depois um único local com várias safras, também dados de pesquisa. Tá? Vou começar aqui pelos dados da Aurize Soy. Na safra passada, tá? Safra 18-19, tá? Não essa safra que a gente está encerrando agora. Eles tiveram esse tipo de experimento em São Lourenço, em Arroio Grande, em São Cepé, em Jaguarão e em Glorinha, tá? E daí foi feitos lado a lado. Agora, neste caso, são parcelas de experimento, onde se usou o escarificador, sim e não, né? Com e sem o uso do escarificador. Em São Lourenço deu 20 sacos de diferença de produtividade, aqui em Arroio Grande deu 12, em São Cepé 12, em Jaguarão 9 e em Glorinha 15 sacos. Então, novamente, isso varia um pouco para mais ou para menos, e a gente volta a frisar que tem que levar em consideração não só a questão da água, a questão dos fungos de raiz, da fixação biológica de nitrogênio vão nos entregar essa resposta maior ou menor, tá? E agora os dados do professor Enio Marquesan, que são dados desde a safra 12-13 até a safra 18-19. Tá? Então são vários anos na mesma área, lembrando que as produtividades mais antigamente eram menores e que mais recentemente elas vêm aumentando, mas que a média do estado é 42,2 sacos por hectare soja em terras baixas. Então esses dados aqui, embora não sejam tão altos os números finais de produtividade, o que mais nos importa é a diferença entre os sistemas, as maneiras de utilizar o rompimento da camada compactada, e ainda assim estão acima das médias, da média geral do estado. Então, o professor Enio Marquesan tem um compilado aqui, ó, rendimento de grãos de soja, média de 4 a 12 ensaios, tá, em Santa Maria entre os anos de 2002 e 2018. Tá? Então, são essas as safras aí, está tudo compilado num único gráfico. Então, a área... vou comparar para vocês aqui o que a gente mais usa. O pessoal, disco, nesse tipo de situação é bem comum o pessoal já estar usando o tal do disco turbo, que é aquele disco ondulado de 25 ondas, com as ondas mais curtas e o maior número de ondas, tá? Aquele um disco grande de 20 polegadas que geralmente o pessoal utiliza para essas áreas de várzea, porque a botinha não é tão fácil de plantar, o sulcador na plantadeira não é tão fácil de plantar, é um plantio mais técnico e tira rendimento, exige mais potência do trator, enfim, o pessoal tende a optar pelo disco turbo. Tá? Então eu vou fazer um comparativo aqui dessas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 safras que o professor tem o compilado aqui. Quando se usou o disco liso, disco comum, aquele colheu 56 sacos na média. O escarificado deu 68. Então são 12 sacos de diferença de produtividade. Quando se passou para o disco turbo, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, a diferença baixou um pouco, mas baixou 2 sacos. Então colheu 58 com o disco turbo e 68 com o escarificador. Lembrando, isso é a média de 7 safras. Tá? E depois, quando passa para a parte do sulcador na plantadeira, já aumenta para 64 a produtividade da soja, só com o sulcador na plantadeira, e diminui a diferença para o escarificador para 4 sacos. Então, sulcador na plantadeira 64, escarificador 68. Tá? Disco turbo 58, disco liso 56. Então, a diferença foi de 4 a 12 sacos. Tá? Dependendo agora, neste caso, e esse é um outro fator que ajuda a responder aquela pergunta que eu falei ali da observação que o pessoal fez, que esse ano a área escarificada não tinha ido tão bem quanto a não escarificada. O tipo de equipamento que está sendo utilizado na plantadeira pode interferir também. Nesse caso, vocês vejam o quanto aproximou, só colocar o sulcador na plantadeira já aproximou para 4 sacos. A diferença que era de 12 com disco liso caiu para 4 sacos. Então, a função da semeadura em si, as ferramentas que a gente vai utilizar na própria plantadeira já vão interferir neste resultado também, se ele vai ser maior ou menor.
E aquilo que eu citei da Fazenda Cavalhada, o sistema de produção ao longo dos anos, o que está sendo feito, se já tem rotação de cultura, se tem a cobertura de inverno, se já tem um sistema integrado, isso tudo vai interferir. Não é, esses dados têm de tudo que é, todo esse monte de coisa que a gente conversou, esse monte de dado que eu passei para vocês, todos têm várias situações, a área que é só de arroz, a área que é de rotação, a área que é terra bem baixa, a área que é a área mais dobrada, até caso de coxilha, como eu citei aí, Pedras Altas. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, pessoal? Que em maior ou em menor quantidade, a resposta sempre dá ou majoritariamente ocorre, já que tem um testemunho aí durante a live que esse ano foi observado uma resposta menor na área escarificada, mas não é regra. Então, essa quantidade de informação nos levam a essa questão que eu queria chamar, que eu falei no início, que a gente tem que aproveitar para tomar uma atitude, e se a produtividade é o que nos garante a sustentabilidade dentro do negócio, obviamente que enquanto mais integrado o sistema tiver, tanto melhor, tá? Existe maneira de melhorar a produtividade das lavouras com uma única operação e que tende a nos diminuir o número de operações, ou seja, vai melhorar a produtividade, ainda deixa o nosso manejo de mobilidade do solo mais sustentável, menos agressivo, vamos chamar assim. Pensando no caso dessas áreas de integração lavoura-pecuária, por exemplo, é bem possível, inclusive o que a gente vem procurando fazer nessas terras mais altas, que geralmente não tem rotação com arroz, de fazer, até para ganhar tempo. Bom, deixa eu entrar na parte operacional, senão eu vou começar a pular uns assuntos aqui. Vamos entrar na parte operacional que eu anotei aqui para a gente abordar, e daí eu vou dando esses relatos práticos e as coisas que a gente vem orientando ou percebendo, vou entremeando com os assuntos. Eu anotei aqui questões de rendimento operacional e potência dos tratores, para a gente ter uma noção do que precisa para isso. Os momentos de utilização, e aí era bem o que eu ia falar, mas eu ia acabar botando a carreta na frente dos bois, tá? Pós-colheita e em pré-semeadura de forrageira de inverno, ou fazendo a semeadura simultaneamente, ou em pré-semeadura, depois da dessecação das pastagens. Alguns cuidados para a gente ter a questão do sistema, alguns deles têm um sistema vibracional, eles rompem em profundidade e a haste vibra e vai frouxando, vai desestruturando todo o perfil do solo, da máxima profundidade que ela chegar até a superfície do solo. Então esse tipo de coisa a gente tem que ter um cuidado com o trânsito e casco em cima da área imediatamente após o uso do escarificador. A maneira da gente fazer em pré-semeadura, que eu acabei de falar, se for um ano muito chuvoso, a gente pode se enredar e essa área não dá piso para plantar, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Então esses são as questões operacionais que a gente vai falar. Tá? E daí agora eu vou cruzando com questões práticas. O rendimento operacional é baixo, tá, pessoal? A gente tem casos aí de 15 a 20 hectares de rendimento por dia. E daí vai depender, esses 15, 20 hectares, do tipo de solo, se é um solo mais pesado ou mais leve, se é uma lavoura mais retangular, que dá menos manobra, e o turno de trabalho. Tá? Geralmente, para chegar a 20, ou até passar um pouquinho de 20 hectares, o que não é muito comum, tem que pegar essa condição das lavouras com menos canto, lavouras mais retangulares, mais retas, e trabalhar nas 24 horas. Então o rendimento operacional dele não é muito alto. E de novo, assim como o penetrômetro, o ponto de umidade ideal do solo é muito curto. E daí, se a gente for tentar, novamente, ser extremamente técnicos para usar o escarificador no ponto ideal dele, esta questão do rendimento vai diminuir consideravelmente. E o pior de tudo é que muito provavelmente, se for uma lavoura grande, não termine a lavoura. Tá? Pega uma área o exemplo do Gabriel Fernandes, que a gente citou aí, que está presente. O Gabriel tem pivôs lá de 150, 190 hectares. Daí resolve que o pivô desse de 190 hectares vai ser escarificado nessa safra em questão. E daí vai tentar acertar só o ponto ideal da umidade do solo para passar o escarificador. Além de não render, vai fazer em várias partes,
correndo o risco de não ficar com toda a área pronta, porque o rendimento é muito baixo, e ainda assim os momentos de execução do serviço serão diferentes, a reestruturação do solo vai ser diferente, também a gente pode ter camadas diferentes da lavoura na safra seguinte, né? na safra em questão. Então, o que a gente pensa, novamente? Escolhe uma área mínima para ser passado por ano e, quando chegou na umidade ideal, começa a utilizar, e a tendência é que o solo vá secando, mas não para. E daí, nesse caso, pode precisar passar uma plana depois, ou um trilho, uma tapadeira, se for um solo mais leve, que às vezes dá para passar só uma tapadeira, mas não para de fazer aquela área pré-definida para aquela safra. Porque senão vai acontecer isso que eu falei, corre o risco da gente não terminar, ou corre o risco da gente fazer em várias partes, perdendo muita energia, muito tempo de operação, que esse tempo podia estar sendo utilizado para fazer outra coisa dentro da propriedade. E uma segunda estratégia para a gente melhorar, para otimizar o uso do escarificador, já que ele rende pouco, é associar as estratégias do momento de utilização. E daí a gente pode, inclusive, aumentar a área total escarificada na safra, se a gente utilizar uma parte da área em pós-colheita, tá? Isso fica mais fácil. Eu já dei o exemplo aí lá de mostardas, o pessoal faz após a colheita do arroz. É possível de fazer, inclusive em áreas que tem taipa. Só vai dar mais um pouco de trabalho, né, pessoal? Lembrando que tem que colher no seco, espalhar, picar e espalhar muito bem a palha para não embuchar na hora da operação e desmanchar as taipas. Então, uma lavoura muito dobrada, que tenha muita taipa, não se presta muito para esse tipo de coisa. É melhor já, na hora de escolher a lavoura, escolher uma lavoura mais plana, que vai ter menos taipa, e lembrar de fazer essas questões da colheita no seco e espalhar muito bem a palha. O mais fácil de fazer é em restevo de soja, quando vai se aproveitar, fazer soja sobre soja, é colher e após a colheita utilizar ele. Em alguns casos tem alguns que tem o kit pastagem, que o pessoal chama, que são umas caixas de semente que dá para acoplar em cima do escarificador, e na mesma operação ele vem escarificando e fazendo a semeadura da forrageira de inverno. Então é uma maneira da gente fazer, que faz duas operações em uma, que também é o exemplo lá de mostardas, embora seja numa resteva de arroz, é bem assim que eles fazem, tá? Escarificando e semeando simultaneamente. E a outra estratégia é, faz a semeadura da forrageira de avião para não perder tempo, e isso, de novo, a gente tem que ter um planejamento disso. Ó, nessa área eu vou fazer desse jeito, nessa área eu vou fazer do outro jeito, e nessa área eu não vou fazer. Nessa parte da propriedade aqui vai ser para a safra seguinte. E como que a gente escolhe isso? Geralmente pelo histórico das áreas, a gente vai iniciando, obviamente, pelas piores, que a gente já sabe que tem um histórico mais limitado de produtividade, já sabe que tem um grau de compactação por avaliar as raízes da soja das safras anteriores, e opta por começar por elas e vai fazendo o rodízio dentro da propriedade. Mas esse segundo ponto seria em pré-semeadura, o uso do escarificador em pré-semeadura. Tá? Que daí faz a dessecação, não, a semeadura da forrageira na caída da folha, faz de avião para ganhar tempo, pastoreia normalmente, usa lá, faz o pastejo até o momento de sair o gado para a dessecação da lavoura, e após a dessecação se utiliza o escarificador. Se a gente conseguir, tiver uma condição boa de luminosidade e temperatura após a dessecação, e for um solo não muito pesado, um solo mais arenoso, um solo um pouco mais leve, é possível de passar só o escarificador, e como tem as raízes da forrageira, por mais que o dessecante já vai estar matando elas, é bom inclusive que tenha translocado para as raízes, para a haste cortar a raiz, mas ele tende a firmar o solo, como ele já tem um pouco mais de estrutura pelo sistema radicular da forrageira, e fazer menos torrão. Existe casos de passar só o escarificador, não precisar fazer nada. Mas, de novo, voltando para o que eu estava falando da condição da umidade, a dessecação tem que ter andado muito bem, o ponto de umidade dessa operação tem que estar muito bom para a gente não precisar fazer mais nada. Tá? Mas pode acontecer. Tá? Já passei por situações de só o escarificador resolver e depois entra só a semeadora em cima, não se faz mais nada. Mas o mais normal, até para que a gente ganhe tempo e não pare o serviço se o solo começar a ficar seco, é passar um trilho ou mesmo uma plana depois do serviço para garantir
plantabilidade, para a gente melhorar a superfície do solo para garantir a plantabilidade da soja. Tá, pessoal? Mas é completamente possível de fazer. Tá? Aqui que o Júnior falou, estamos escarificando agora direto na resteva de arroz dessa safra. Dessecada e semeamos o azevém e vamos para semear a soja. A condição operacional tá top. Aí, ó, relato prático agora. Acabei de falar que dava para fazer e o Júnior acabou de comprovar que estão fazendo. Aonde que é, Júnior? Em Capivari? Qual é a localidade aí? Nos dá o relato mais completo. Tá? Então eu vou ler de novo. Valmar Júnior, tá? Comprovando que eu acabei de falar que eles estão fazendo. Estamos escarificando direto na resteva de arroz dessecada. Tá? Foi dessecada e estão semeando azevém, agora o período de inverno, porque vai ser soja na safra que vem. E a questão operacional está andando muito bem. Então tá a comprovação em um testemunho em tempo real do que eu acabei de falar. Então, as questões que eu queria chamar a atenção, pessoal, antes de nós partir para as partes de Lagoa dos Barros, Santo Antônio da Patrulha. Show de bola, Júnior. Valeu, graças aí pela colaboração. São 10:09, tá, pessoal? Então eu vou, até para a gente poder voltar naquelas perguntas que eu tinha falado ali, nós vamos passar das 9, mas eu estou encerrando o que eu tinha separado aqui para a gente falar dessas questões operacionais, embora eu vá cruzando os assuntos e por isso que rende pouco, porque daí eu vou me lembrando de um case daqui, de um case de lá e fazendo alguns apartes. Mas em resumo, eu vou concluir as questões operacionais que eu tinha anotado aqui, provavelmente o tempo vai estar acabando e a gente volta só para fazer uma sessão de perguntas e respostas. Inclusive, se mais alguém quiser ir fazendo perguntas aí, que a gente tenha condições de responder, a gente fica à disposição. Vão mandando aí essas questões que, como eu já disse, eu vou encerrar essa parte aqui, provavelmente com o tempo da live acabando, e a gente volta para o ar para responder as questões, tá? Então, assim, ó, a questão de potência do trator, tá? Que isso tem relação também com o rendimento operacional, podia ter falado junto ali, tá? Que obviamente que isso vai variar de equipamento para equipamento, mas esses escarificadores, tipo Fox da Stara, por exemplo, que é o que a gente mais teve contato desde que se começou o uso deles, tá? O Terros também, são equipamentos para pegadores que a gente já teve contato. O Terros trabalha com uma profundidade um pouco maior, não faz essa vibração de desestruturar completamente o perfil do solo, tende a ser mais fácil de transitar em cima dele imediatamente após o uso, ele não precisa de um período de resiliência do solo, digamos assim. Tá? E o Fox já tem essa necessidade da gente ter esse cuidado. Tá? Mas a questão que eu estava falando era da potência do trator, vai mudar de acordo com o tamanho do equipamento e a profundidade que ele trabalha. Tem alguns que são para trabalhar um pouco mais superficialmente, outros que são para trabalhar em profundidade um pouco maior. Então esses mais superficiais, que vão até uns 30 centímetros aí, geralmente entre 15 e 20 CV por haste é o recomendado. Só o que vai variar? Novamente o tipo de solo, tá? Solos mais leves a gente consegue trabalhar com uma potência um pouco menor. O relevo da propriedade, né? E o ponto de umidade, novamente, se a gente vai trabalhar com solo no ponto de umidade, se vai estar muito seco. Então a questão da potência do trator varia de 15 a 20 CV por haste de uma maneira geral. O que a gente observou e acha que é mais útil do pessoal fazer? Trabalhar com uma margem de segurança, porque senão, pessoal, inevitavelmente acontece do operador sentir que o trator pesou, que vai começar a patinar, que vai começar a forcejar o trator e dar uma levantadinha no equipamento. E daí o equipamento mal vem riscando o solo. Isso pode ser, por exemplo, um ponto, uma mancha de solo que tem um pouco mais de umidade. Às vezes o trator vem trabalhando tranquilo, entra numa parte um pouco mais úmida, parece que dá uma sentada, e daí o operador percebe essa perdida de força do trator, dá uma levantadinha no equipamento para o trator retomar a força, e quando passa desse ponto, baixa de novo o escarificador. Só que daí isso vai ficar, de novo, toda manchado, o serviço dentro da área, né? Então o ideal é que a gente não mexa na profundidade do equipamento e que ele trabalhe o trator com condições de trabalhar, seja mais leve ou mais pesado solo, que por mais que ele dê precise forcejar um pouquinho mais, mas que ele tenha condições de passar com o escarificador independente
da umidade do que o solo estiver, da condição, que às vezes de descida também acontece, como o ditado diz, né? Para baixo todo santo ajuda, depois no sentido contrário é bem comum o trator ficar patinando e não subir e o pessoal aliviar. Então, de 15 a 20 CV, de novo, o ideal é que se pegue o folder de cada equipamento para ver a largura, o número de hastes e a demanda, mas geralmente fica dentro dessa margem aí, mas eu aconselho que vocês coloquem uns 2, 3 CV a mais por haste do que vem no folder para esse tipo de situação. Nós não vamos trabalhar na condição ideal, tá? Os tipos de solo mudam, a umidade do solo muda, então essa questão para a gente garantir eficiência operacional, trabalhem com uma margem de segurança para que de fato o equipamento faça o serviço que tem que ser feito, senão acontecer isso que eu falei da gente dar uma aliviadinha, isso até nas plantadeiras com sulcador, coloca a botinha na plantadeira, não precisa nem ser o escarificador, é o mesmo tipo de exemplo, passa numa parte que o solo está um pouco mais pesado, o tratorista dá uma levantada na plantadeira ali para seguir o baile. É o mesmo tipo de coisa, o raciocínio serve para as duas coisas, tá? E faltam 4 minutos para encerrar. Eu queria chamar a atenção, pessoal, de duas questões, eu já meio que falei sobre isso, mas assim, os cuidados principais que a gente tem que ter ao utilizar o escarificador, tá? Tendo consciência da potência que precisa do trator para esse tipo de realidade que eu acabei de falar para vocês, e do rendimento operacional dele, que não é de 15 a 20 hectares por dia, para a gente fazer um planejamento, escolher quais são as áreas que a gente vai utilizar. Nesses que a gente tem o sistema vibracional que vai afrouxar o perfil todo e que a gente não pode transitar imediatamente em cima dele ou colocar o gado, vai ter que deixar a forrageira enraizar de novo e dar uma cicatrizada na cirurgia que a gente fez no solo, a gente já tem que saber disso antes para estar preparado. Naquela área até vai entrar a pecuária lá, mas ela vai entrar lá em julho, vai entrar só em agosto, um mês antes da dessecação, enfim. Tem que ter já isso na ponta do lápis, já tem que ter esta consciência que aquela área onde se utilizou esse tipo de equipamento que frouxa o perfil todo, e nós formos usar, neste caso, em pós-colheita, tá? Que daí vai passar todo o período de inverno escarificado para ser semeado depois no verão, então nesse tipo de coisa, muito cuidado com essas áreas, com esses equipamentos que têm o sistema vibracional para a operação, para o manejo que a gente vai fazer na sequência, seja para transitar em cima da área com maquinário, seja para colocar a pecuária em cima dela. Então a gente já tem que saber que dá para colocar, mas não é o mesmo time, tem que esperar um tempo maior. E de preferência entrar com uma categoria leve, botar uns terneiros nessa área aí para não complicar mais o problema. Vocês imaginem o solo todo desestruturado e nós transitando em cima imediatamente ou pisoteando. Lembrando que o casco do gado, pela lei da física, quanto menor a área, maior a pressão. Então a pressão do casco tende a ser maior do que um rodado de trator. Então é importante que a gente tenha consciência disso para decidir como encaixar isso dentro do sistema. E a outra questão, daí é no outro momento, esse exemplo que eu falei do pisoteio ou do trânsito é quando a gente usa em pós-colheita. E o outro exemplo agora é quando a gente usa em pré-semeadura. Tá? Daí para evitar que a gente possa colocar o gado em cima da área aí cedo, não perder tempo, não perder período de pastejo, faz a semeadura de avião, garante a pastagem no cedo, bota o gado no manejo normal e tira o gado só na época da dessecação, para utilizar o escarificador depois de dessecado em pré-semeadura. Neste caso, a quantidade de área que a gente vai deixar para fazer desta forma, também a gente tem que cuidar, porque se pegar uma época de semeadura muito chuvosa, pode ser que essa área escarificada por último não dê piso para a gente entrar, né? Porque ela, como a gente vai afrouxar o perfil do solo todo, ela tende a infiltrar mais água. Com o passar do tempo, ela inclusive melhora essa questão de enxugar a água mais rápido, mas num primeiro momento, se o intervalo for muito curto entre o uso e a frequência das chuvas, pode nos atrasar a semeadura e a gente perder a época de semeadura. Então isso daqui é muito importante que a gente cuide. Então já passamos de 50 pessoas de volta aí, pessoal. Vou retomar então o raciocínio que eu estava fazendo, que era a questão chamando atenção para o cuidado da gente ter aí nos momentos de utilização, para a gente inclusive associar esses dois momentos
em pós-colheita e em pré-semeadura, tá? Um no outono e outro lá no final do inverno, início da primavera, para que a gente inclusive aumente a capacidade operacional do equipamento. Tá? Lembrando que é de 15 a 20 hectares, e são os dados das áreas que a gente acompanhou, e como eu falei para vocês, a gente começou a ter contato com esse tipo de operação na safra 2013-2014, e de lá para cá, essas informações que eu estou passando para vocês aqui são daí nesse caso não são de dados de pesquisa, são das nossas observações, das coisas que a gente acompanhou diretamente no campo, tá? Então, para concluir o que eu vinha falando, os cuidados que eu estava chamando a atenção são nos dois momentos de utilização dele: cuidar com o sistema vibracional quando a gente usa em pós-colheita da lavoura de verão, e geralmente se faz simultaneamente a semeadura da forrageira, tá? Ou dá para fazer também, eu citei aqui que tem esses que tem o kit pastagem, que chama, que faz a semeadura simultaneamente, mas dá também para fazer a semeadura a lanço e passar ele sozinho, né? Se for um equipamento que não tem o kit, ou que o produtor optou por não comprar o kit, porque ele custa um pouquinho a mais, aí nesse caso dá para fazer a semeadura a lanço normalmente, seja de avião, seja por terra, e passar o escarificador. O ideal neste caso é que se faça a semeadura antes, porque como eu estou chamando a atenção, se a gente transitar em cima da área já escarificada, nesses casos que tem o sistema vibracional, é um outro alerta importante aí, que até eu tinha me esquecido de falar antes. Isso é bastante importante. Para esse tipo de situação que tem o sistema vibracional que vai afrouxar o perfil do solo, ou a gente faz a semeadura simultaneamente com o uso do escarificador ou antecipadamente. Porque se a gente passar ele e depois for transitar, a não ser que vá fazer semeadura de avião, que daí não tem problema, nós não vamos transitar em cima da área. Mas semeadura a lanço ou em linha após o uso do escarificador, nesses que tem sistema vibracional vai nos comprometer, porque nós vamos ter que transitar com máquina e com trator em cima da área, e tende, neste caso, a gente aumentar a compactação transitando imediatamente em cima, a não ser que seja um equipamento que trabalha mais em profundidade. Esses que trabalham, que não tem sistema vibracional, que trabalham em maior profundidade, tendem a ter a distância entre as hastes um pouco maior, tá? Eu citei o Terros e o Fox, tá? Vamos pegar esses dois exemplos. O Fox geralmente tem o mesmo espaçamento da plantadeira, e o Terros é um pouco maior, o espaçamento em torno de 60 centímetros. Então ele tem o normal é que ele tem um número de hastes um pouco menor, mas a largura do equipamento é similar, porque o espaçamento entre as hastes é um pouco maior, e ele trabalha mais com uma profundidade um pouco maior e não faz essa desestruturação do perfil todo do solo. Então, nesse tipo de caso, a gente tem maiores condições de transitar em cima da área, tá? Mas o alerta que eu estou dando é para esse caso dos que vibram e frouxam, desestruturam todo o perfil da profundidade máxima que ele chegar até a superfície, tá? Então, nesse caso, ou faz a semeadura simultânea ou antecipadamente ao uso do escarificador, tá? Para a gente, depois de escarificado, não transitar em cima da área por um período de tempo aí, para dar tempo da forrageira, da cobertura de inverno se estabelecer e principalmente enraizar. Até dando uma orientação prática, pessoal. Se for o caso de utilizar para pecuária depois, olha, se for um azevém, por exemplo, esse azevém tem que estar no mínimo acamado, tá? Porque daí, de fato, ele já perfilhou, já enraizou bem. Lembrando que forrageiras semeadas a lanço tendem a ficar com o sistema radicular mais superficial e vão levar mais tempo para se estruturar o sistema radicular propriamente dito, que pode acontecer da gente entrar com a pecuária agora pensando no pastejo também, não só no pisoteio, dessas áreas semeadas a lanço, o cara entrar com o gado muito cedo, e como a raiz é mais superficial, pegar o início do perfilhamento aí e a bocada do gado arrancar as plantas com tudo, né, com raiz e tudo. Tá? Então seria um problema para a própria pecuária, vai entrar muito cedo e vai perder potencial produtivo da pastagem, vai arrancar algumas plantas.
E também o caso da gente transitar em cima da área que vai comprometer o serviço que acabou de ser feito. Então, se vai utilizar a área em cima de uma área dessas, especificamente, que teve sistema vibracional e o solo está todo frouxo, deixa esse azevém acamar, deixa ele estar completamente perfilhado, completamente enraizado, inclusive para que essa massa de forragem faça uma proteção na superfície do solo aí, e a gente opte por colocar uma categoria mais leve também para não comprometer o serviço mecânico que foi feito ali, tá? Para ficar bem claro, para essas que tem sistema vibracional, se for um equipamento tipo Terros, como eu citei, não teria esse problema, dá para usar que ele não impede que a gente transite ou que a gente pasteje em cima da área em sequência. E o outro exemplo que eu estava dando era o caso do ano chuvoso, tá? Para encerrar o raciocínio antes da gente recorrer às perguntas aqui, é de um ano chuvoso, a gente deixar para passar o escarificador em pré-semeadura e chover com uma frequência alta próximo da época, próximo da semeadura, e a gente não ter piso. Tá? Então, muito cuidado nas quantidades de área que a gente vai fazer, seja numa situação, seja na outra. O ideal é que a gente tenha um encaixe, que a gente faça tipo aqueles gráficos de pizza, né? Essa parte da área eu vou utilizar a estratégia de fazer após a colheita, nessa parte da área eu vou utilizar a estratégia de fazer em pré-semeadura, e na outra parte da área faz um plantio direto norma convencional, só desseca e planta, para que a gente não comprometa também daqui a pouco a época de semeadura, tentando ser eficiente demais, tá? E acabar complicando, que era para, como tem um capataz uma vez que me disse que a gente tentou fazer o mandorim e saiu um urubu, do manejo que a gente estava tentando fazer lá. Na verdade foi uma questão de preparo também, e era uma área que visualmente já dava para mexer, e ela tinha secado só por cima, estava muito úmida, uma área bem baixa de várzea, área de arroz no caso, era para fazer uma mexida de grade, para tentar aplainar, e no fim era só uma casquinha seca por cima, a gente mexeu de grade e aquilo começou a sovar barro e ficou pior ainda. Daí esse capataz me disse isso, me disse duas coisas, essa questão de que a gente tentou fazer o mandorim e criou um urubu, e a segunda expressão que ele usou foi porque eu ainda assim indaguei, se não, mas será que não dá mesmo para nós dar uma aliviada na grade, fazer ela mais, só dar uma mexidinha, assim, só uma levantadinha na terra até para ajudar a secar, será que não dá para seguir, Paulinho? E ele, Fabrício, sabe como é que a gente faz tijolo sovando barro? Meu amigo, não dá. Agora nós vamos ter que esperar São Pedro dar uma ajuda lá, passar o roda de ferro, dar uma caprichada na drenagem, mas de grade não tem como mexer. Então esse tipo de situação prática que a gente se topa volta e meia aí, nós vamos pegando cancha com os capatazes mais experientes, e essas duas expressões eu nunca mais esqueci. A gente tentou fazer o mandorim e virou um urubu, e é a questão da gente faz tijolo sovando barro. Então, mais um motivo, inclusive, para a gente cuidar essas questões operacionais que eu estava falando aí. Tá, pessoal? Então, das partes operacionais, do rendimento, das questões de avaliações técnicas, do penetrômetro, tudo aquilo que a gente já falou, né? Das diferenças de produtividade que a gente vem observando, eu encerrei tudo que eu tinha anotado aqui. Eu só quero fazer um fechamento, que essa função da utilização desses equipamentos, ele nos garante, primeiro, que esse ping-pong arroz-soja, a gente não fazer nenhum movimento no solo, tem que dar tudo muito certo. Tá? Primeiro, você já deve ter me visto falar mais de uma vez que eu acho que é poesia a gente falar que não vai mexer no solo. Tá? Isso não quer dizer que eu seja contra nós tentarmos fazer um sistema sustentável. Pelo contrário, esse é o objetivo da Pedramor, é por isso que eu tenho feito essa série de vídeos, procurado dividir as minhas experiências com vocês, e eu acredito que a sustentabilidade dos negócios e do setor passa por nós melhorarmos o sistema de produção e que ele seja o mais sustentável possível. Só que o que eu quero deixar claro, quando eu afirmo, quando eu uso essa expressão que zero mobilização do solo é poesia, porque a gente tem que cuidar o que é possível fazer e o que é o ideal. A gente tem a tendência de dizer que feito é melhor do que perfeito, porque
perfeito para uma situação que a gente não controla o tempo, nunca vai estar. Então, para a gente conseguir fazer com que a gente nunca mais mexesse no solo, vamos tentar criar essa hipótese fazendo um ping-pong, a própria área do arroz que vai a lâmina d'água, a gente para conseguir colher sem estragar o solo, já tem todo 100% das lavouras tem que drenar antes de colher, não pode chover durante a colheita, porque se chover vai encher d'água de novo, por mais que a gente mantenha a área aberta, corte as taipas, então em alguma parte do terreno lá pode as próprias colheitadeiras, os tratores com os graneleiros estragar o piso todo, fazer um mingau de solo. Enfim, não é tão simples assim a gente não fazer nenhuma operação. E aqui para mim se encaixa, por que eu sou tão fã desse equipamento? Porque é a oportunidade que a gente tem, como o exemplo que eu dei lá de mostardas, da Fazenda Cavalhada, de fazer uma operação, não deixar de fazer, garantir potencial produtivo da lavoura que vai vir na sequência, mas fazendo pouquíssimas operações, gastando pouquíssimo e tendo potencial produtivo beneficiado. Tá? Então, o uso do escarificador, seja nesse caso, da gente utilizar em resteva de arroz, como foi o exemplo que o próprio Júnior, o Valmar, confirmou que eles estão fazendo lá. Eu dei um exemplo de uma propriedade, o Júnior acabou de afirmar que em Santo Antônio da Patrulha estão fazendo também. É possível, mas, de novo, tem que escolher uma área específica a cada ano. Em alguma área, inevitavelmente, a gente vai ter que mexer. E esse tipo de situação eu quero deixar para a gente falar na sexta-feira, os tipos de preparo, né? Mas esse equipamento, pensando agora em áreas de LP de soja, que a gente seja a área mais dobrada, não precisa nem ser a área de coxilha, pode ser dentro de uma propriedade onde a gente tem arroz, mas em algumas partes da propriedade não vai arroz, áreas mais dobradas, que são difíceis de irrigar, e que a tendência é que fique só com soja. Como é que a gente enxerga o encaixe das coisas aí? Tá? De novo, pegando o exemplo do Gabriel Fernandes que estava presente aí, que foi uma coisa que a gente criou em conjunto lá e o Gabriel está executando e tem aumentado a área, inclusive. Nesse tipo de situação que não tem a possibilidade da gente fazer a rotação com arroz e a função de colocar, por mais que seja uma área irrigada, como eu disse, tinha a possibilidade de colocar milho, tá? Mas milho tem, ou o próprio arroz agora, com botar o arroz no pivô. Só que a questão operacional e a questão de estratégia de negócio deve estar sempre na ponta da nossa caneta, na ponta da língua e muitas vezes na frente da questão técnica. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Lá, a gente pega para chegar na propriedade lá pelo menos uns 70 km de estrada de chão. Então, não é um acesso fácil. Dá mais do que 200 km de Pelotas, por exemplo. Tá? Então, acesso de assistência técnica de maquinário já não é num UPA que chega. E pensando na questão da rede elétrica, se imagina colocar milho ou arroz embaixo de um pivô desses para que a gente faça uma rotação com uma gramínea de verão, ambas com alto teto produtivo e responsivas a manejo de alta tecnologia, só que demandam muito mais água do que a cultura da soja. Vocês imaginem se dá algum problema de faltar energia elétrica, por exemplo, ou dá alguma pane mecânica no pivô e tem algum acesso interrompido na estrada lá. E daí não se consegue chegar na propriedade. Esse tipo de coisa tem que se levar muito em conta. Então essas questões práticas, as questões operacionais, as questões práticas de logística, isso tudo tem que estar na nossa conta na hora de tomar a decisão do que a gente vai fazer de manejo nessa ou naquela lavoura. Tá? Então esse tipo de situação, eu estou pegando o exemplo específico do Gabriel, que era uma área irrigada e que em tese é mais fácil de tomar uma decisão, daria para ter milho, por exemplo, só que a logística não é fácil, o frete é caro, corre o risco de faltar energia elétrica, que segundo o Gabriel, essa safra teve vários momentos da safra aí que ficou sem luz lá. Sistema de armazenagem, secagem para esse grão. A soja a gente colhe e manda para o porto, né? O milho teria que ter uma estrutura dentro da propriedade para secar e para armazenar, ou no mínimo para armazenar, colher mais seco, daí pode ser o silo bolsa, né, para ajudar, mas enfim, começa a ficar mais complexa a situação. E daí mesmo, porque às vezes a gente também não se dá conta que, botei pivô na minha propriedade e agora está tudo resolvido. Calma, tem um monte de coisa para a gente avaliar. Não é simplesmente comprar o equipamento e agora qualquer cultura cabe aqui embaixo.
Tá? Então peguei esse exemplo irrigado, que em tese tinha mais potencial de negócio para a gente fazer, e o que foi feito dentro da propriedade? Que inclusive o Gabriel está colhendo a soja dele, né? Depois que ele colher, nós vamos fazer a nossa live compartilhada aí, e ele conta com mais detalhes para vocês, mas eu já estou dando alguns spoilers, que ele está utilizando pasto de verão em algumas dessas áreas, capim-sudão irrigado. Tá? E daí qual é o manejo para fazer? Por que do capim-sudão? Primeiro que o know-how em pecuária dentro da estância é maior do que em lavoura. Então eles são pecuaristas de origem. Então já sabem o que estão fazendo. Segundo, é a possibilidade da gente colocar uma gramínea de verão com menos risco dentro da propriedade. E durante o inverno tem o azevém, seja puramente para pastejo, seja as áreas que são produtoras de semente, né, são as sementeiras de azevém, que se pasteja e depois se colhe a semente mesmo assim. Mas o sistema ficou dessa maneira, então tem a maior parte da área é com soja, tem alguns pivôs, que o Gabriel aumentou a área de pivô lá, está tendo capim-sudão, e no inverno tudo fica com pastagem de inverno. E essa função do escarificador, para mim, se encaixa perfeitamente para a sustentabilidade do negócio, para a gente aumentar o potencial produtivo das áreas, e encaixa pensando em correção do solo, tá? Para nós não fazer uma incorporação, uma mobilização a cada vez que tiver que calcarear nesse tipo de área, que a gente consegue fazer menos preparo, porque não vai arroz, tá? O que eu vejo com bons olhos? Como é que eu enxergo esse manejo? A área que precisa ser calcareada, a gente se organiza para colocar calcário e escarificador na mesma área a cada safra. E daí faz o que? De preferência, aonde vai sair o pasto de verão, quando terminar o pastejo, coloca o calcário, escarifica, já semeando a cobertura de inverno, essa área fica pronta para a safra de verão que vem na sequência. Daí faz uma única operação, dando uma melhorada na incorporação do calcário, beneficiando, na verdade, a descida do calcário no perfil do solo, já que não vai se incorporar, e rompe a camada compactada, que inevitavelmente, por mais que se faça um bom manejo de cobertura permanente do solo, o próprio trânsito das máquinas, já relatei isso em outros casos, o próprio trânsito das máquinas não é só a questão do pisoteio. O pisoteio, na verdade, adensa a camada superficial. Isso daí é muito mais simples de resolver, embora o escarificador também vai ajudar nessa questão. Mas de tanto em tanto, pessoal, pelo menos a cada 5 anos seria interessante da gente dar uma afrouxada. Se fosse o caso de fazer menos vezes a utilização desse equipamento, colocaria 20% da área como meta. Tá? E daí de 20 a 1/3 no máximo, que daí tu consegue fazer, ou a cada 5 anos vai fazer de novo o mesmo manejo, que daí vai voltar naquela área, ou a cada 3 anos, que daí divide a área total em 3 e a cada ano 1/3 da área vai ser utilizado esse manejo. Daí sai a pecuária de verão, entra o calcário escarificador com a cobertura de inverno e depois esta área vai ficar pelo menos mais 3 anos só com cobertura de inverno, sem mexer no solo de novo. Ou 5, dependendo da proporção que a gente utilizar. Mas enfim, eu acho que se encaixa muito bem esse tipo de equipamento para esse tipo de área. Outra coisa é nós pegar uma área de campo que está parado, que vai ser soja, uma área que nunca foi lavoura. Pegar um campo nativo para abrir. É plenamente possível só dessecar esse campo, faz a calagem, desseca, passa o escarificador e uma plana ou um trilho em pré-semeadura ali e deu. Geralmente esse tipo de área tem grama, tem plantas de maior dificuldade de controle, só com a dessecação é muito difícil a gente estabelecer uma lavoura sem uma mobilização, sem uma interferência mecânica numa área dessas, pela a quantidade de plantas que vai ter, principalmente grama paulista, a gramígia, que os castilhanos chamam, né? E é uma maneira da gente conseguir causar 2 danos, né? O dano químico do herbicida mais o dano mecânico do escarificador e depois uma planinha para corrigir ali. Lembrando que essa função da plane é para que a gente tenha capacidade operacional aumentada e, inevitavelmente, para fazer isso a gente não vai trabalhar sempre no ponto ótimo de umidade e, inevitavelmente, vai levantar algum bloco de terra. Essas coisas de grama, então, é bem comum, a raiz da grama, aquilo vira um colchão de grama de anos, aquele monte de estolão que ela vai botando e a cada estolão bota uma raizinha nova ali.
a cada nó bota uma raiz nova e fica a maçaroca de raiz que fica embaixo da terra é muito grande, é muito pouco provável que não vá levantar nenhum bloco de terra quando a gente passe o escarificador. Então essa demanda de utilizar um trilho ou uma plaina acaba sendo quase que inevitável. Mas enfim, já falei bastante, vou ver se eu volto com as conversas aqui. Já vou pegar uma que está bem na minha frente aqui. Plaina após esses com sistema vibracional prejudica muito a escarificação feita. Fabiano Forcim. Na verdade, Fabiano, essa é uma baita uma pergunta, inclusive. Essa questão, agora a gente tem que entrar aqui no feito e o perfeito, né? No ótimo ser inimigo do bom, tá? Vai dar uma apertada, sem dúvida. Nós passarmos uma plaina após um escarificador, vai dar uma apertada no solo, tá? Só que aí que tá, vai dar uma selada na superfície. Isso é muito importante de ficar claro, a gente evitar ficar transitando, isso inclusive em áreas que a gente faz com grade, tá? Com grade aradora ou área que a gente lavra. A gente tenta, a recomendação oficial, plaina para a área de soja, a gente tentar fazer de tudo para dar uma única passada de plaina, ainda mais nesse caso que foi escarificado, né? Se for escarificado e nós ficar alisando de plaina, botou o serviço fora. Tá? O ideal, e esse tipo de situação específica que eu dei o exemplo, vai ter uma cobertura de inverno que vai ter estruturado o solo. Tá? Nós vamos ter dessecado essa cobertura de inverno, ter dado pelo menos uns 15 dias, 10, 15 dias, para deixar que esse herbicida transloque para as raízes, principalmente para deixar a raiz menos viva, por mais que ela não esteja podre ainda quando a gente for escarificar, mas que para que o escarificador consiga cortar elas e não virar, bolcar elas de barriga para cima, né? Então não virar de ponta cabeça. Então, se a gente fizer esse tipo de coisa, dessecar e deixar um período para translocar para as raízes, passar o escarificador, por mais que levante alguma terrinha, algum bloquinho de terra, a plaina vai ser para dar uma lambida, não é um preparo convencional, é diferente. Essa plaina em cima de um escarificador é para dar tão somente uma corrigida na plantabilidade, é para a gente dar uma alisada na superfície do solo, esfarelar algum torrão que inevitavelmente levanta nesse tipo de situação, porque, como eu disse, nós vamos trabalhar dando uma forçada para conseguir concluir o serviço. Tá? É diferente quando a gente faz um preparo com terra, que a gente faz terra mesmo, vai ter bastante terra na superfície do solo, e que a plaina vai ter que trabalhar mais funda, fazendo terra também, movimentando terra, e por consequência causando uma pressão maior. Tá? Então, o ideal é que a gente conseguisse fazer só a dessecação, o uso do escarificador e semear em cima sem precisar fazer nada. Mas, repito, dependendo da situação, solo bastante leve, dá para passar uma tapadeira, não precisa nem ser a plaina. Solos mais pesados, geralmente o pessoal passa um trilho ou a própria plaina, mas nesse caso, lembrando, ela vem dando uma lambida na superfície do solo, não é o mesmo tipo de serviço que a plaina faz num preparo convencional. Tá? E daí, entre o ótimo e o bom, e a gente garantir a plantabilidade, conseguir, por mais que dê uma selada na superfície, conseguir manter o serviço em profundidade, que é o principal foco, e semear a lavoura com qualidade de semeadura para garantir stand inicial, tá pelada a coruja. Tá? Agora é aquela questão da gente jogar entre o técnico e o operacional, juntando as duas coisas. O ideal, tecnicamente, era que só desseca, escarifica e planta, mas não é o que a gente vê na maior parte dos casos, então já estou sendo bastante claro com vocês que pode ser possível, mas não é o mais comum, então já se preparem para passar alguma coisa depois, uma tapadeira, um trilho ou mesmo uma plaina, mas essa plaina com uma regulagem bem mais superficial é só para dar uma lambidinha na superfície do solo e desmanchar algum torrão, não é para fazer terra. O uso de um trilho atrás do subsolador não resolve essa ação. Esse tipo de coisa, quem é que perguntou? O Cássio. Esse tipo de coisa é bem comum de se adaptar, viu, Cássio? Já utilizei, inclusive,
Quando teve outra live que eu falei da gente, quando a gente se passa no pisoteio, tá? Quando ele fica intenso demais, foi na live que falava em estabelecimento de soja em área de pisoteio. Às vezes a gente se passa no pisoteio, ele se passa no pastejo, né? Acaba que a carga fica muito alta, o pisoteio fica intenso demais e fica muito buraco de casco, que para o arroz é muito mais tranquilo da gente resolver, mas para o caso da soja a gente precisa corrigir. Nesse tipo de situação, já fiz várias vezes a gente passar uma gradezinha sem trava. A grade é só para esfarelar esse pisoteio do gado aí e melhorar a plantabilidade. E geralmente o cara passa uma grade com tapadeira, presa a tapadeira na própria grade, que é bem esse exemplo que tu falou aí. Eu nunca fiz esse tipo de coisa que tu perguntou, mas acabei de te dar um outro exemplo de uma coisa similar. Eu acho que é possível fazer. Que daí sempre que for possível a gente simplificar o número de operações, melhor ainda, né? Daí não precisa entrar na área de novo. Essa questão de entrar na área de novo tem a questão do custo de diesel, né? Da operação em si, e tem o custo do tempo, né? Que esse tipo de coisa geralmente a gente não leva em conta, mas esse tempo que tu vai economizar, que às vezes é questão de hora extra trabalhada, às vezes é tão somente tu otimizar aquele tempo que tu não precisou voltar na lavoura e fazer uma outra operação. O serviço sempre tem nessa época, né? Então, tudo que a gente conseguir simplificar, tanto melhor. Às vezes é possível, às vezes tem que separar, fazem duas operações para garantir a qualidade, mas eu acho que é... E outra, vai depender do tipo de solo e da umidade desse solo também, né? Então, essa questão específica de botar um trilho atrás do próprio escarificador, do subsolador, no caso que foi a pergunta ali, vai depender muito do ponto de umidade do solo. Solo com uma umidade um pouco mais elevada, começa a levantar uns torrões muito grandes, muito úmidos, difícil de desfazer, daí é melhor nem tentar, tá? Para dar certo, o solo tem que estar com a umidade já que ele vá esfarelar de fato, né? Então é melhor para mais seco do que para mais úmido. Tapadeira bem passada, Fernando Melo, tapadeira bem passada faz um baita serviço. Isso daí, Fernando, só que, como eu já disse, o tipo de solo lá em Pedras Altas, por exemplo, a tapadeira não funciona, porque lá o solo, como é muito mais pesado, aquela argila expansiva, né, argila 2:1, geralmente aquele solo, quando ele não se esfarela nunca, né, ele sempre faz algum torrão. Então, o que muda é o tamanho do torrão naquele tipo de solo lá, tá? Ele vai ficar maior ou menor, mas sempre fica um pouco entorroado. Então a tapadeira em si, nesse tipo de solo, faz menos serviço. Por lá se passa trilho ou plaina mesmo, tá? Mas é possível, solo mais leve é possível sim. No caso de passar só o escarificador sem implantar uma cultura de inverno. Pá, que baita pergunta essa daqui. Fernando Forcim. Fernando, nesse caso, a gente vai muito provavelmente piorar a situação, porque qual é o papel da escarificação em si? É nós rompermos uma camada compactada, uma camada impeditiva que tem ali no solo, desestruturar o solo para que ele se reestruture com uma condição mais favorável para a cultura, com maior aeração, sem compactação e tudo mais. Quem vai garantir esse restabelecimento da estrutura do solo é justamente o sistema radicular da cultura de inverno, tá? Então, a cultura de inverno, as plantas, assim como eu já usei esse exemplo em outros vídeos, mas fica didático para a gente entender. Tudo que não nos serve do nosso metabolismo, a gente libera pelas urinas, tá? Pela urina, né? No caso, as raízes, se a gente fizer, pegar a soja, por exemplo, faz uma aplicação de glifosato na soja, ela metaboliza ele, porque ela é tolerante ao herbicida e libera pelas raízes. Então, é uma maneira dela se limpar, chama os exudatos das raízes, são substâncias que as raízes liberam. E esses exudatos servem de agentes cimentantes do solo. Então, se a gente fizer uma desestruturação e tiver um sistema radicular ali liberando essas substâncias, esses agentes cimentantes, vai começar a reagregar o solo, vai começar a reestruturar ele com uma condição mais aerada. É uma espécie de uma cicatriz que vai fazer no solo, tá?
E isso só ocorre se a gente tiver o sistema radicular, não é a cobertura de inverno, a parte aérea, vai fazer um papel também de proteger, pensando em questão de chuva. A questão da compactação da chuva é muito grande, mas o papel principal na estrutura do solo está diretamente ligado à ação, à atividade das raízes. Tá? E outra questão da atividade da biologia do solo também. Se a gente não tiver raiz ali, se não tiver alguma forrageira, não, alguma cobertura de inverno, não necessariamente uma forrageira, né? Mas no nosso caso específico, a gente opta sempre pelas forrageiras pelo nosso potencial produtivo de pecuária na nossa região. Então a gente acha que é sempre mais interessante ter uma forrageira do que uma cultura de grão aqui no inverno. Já falei várias vezes, não é o caso, não vou voltar a repetir. Mas o resumo da ópera é que a cobertura de inverno vai fazer o papel, através das raízes, de reestruturar o solo, de cicatrizar essa cirurgia, essa fenda que a gente criou, esses cortes que a gente fez no solo. Tá? Então o sistema radicular vai reestruturar, vai reagregar o solo, tá? E a parte aérea vai proteger, principalmente da questão das chuvas, né? Porque a chuva, a gente pegar um período de inverno nosso aqui, chove tranquilamente mais de 500 milímetros, 500, 600, 700 milímetros no período de inverno. Então esse solo escarificado e sem proteção nenhuma tende e outra, se for meio escorrida a área ainda, a bendita da erosão, né? Que a gota da chuva vai ali desestruturando o solo na superfície e o escorrimento superficial vai levando ele embora. Então, corre-se o risco, se for uma área mais dobrada, uma área mais escorrida, de criar uns rasgos ladeira abaixo. Tá? Me aconteceu isso, uma lavoura de milho que não foi nem escarificada, tinha sido usada o sulcador na plantadeira, tá? E uma lavoura em Turuçu foi. E depois do plantio choveu 80 milímetros, se eu não me engano, e teve uma parte da área que era mais arenoso o solo, e que mesmo que a gente fez plantio direto, teve aveia no inverno, mas mesmo assim, nessa parte mais arenosa, onde o solo tem menos estrutura, deu uma lavada e ficou, se enxergava depois na lomba da coxilha lá, os rastros que fez do sulcador da plantadeira ali, e a chuva escorreu e lavou aquilo tudo, né? Então é fundamental, sendo bem sincero, se não for colocar uma cobertura de inverno, então nem usa o escarificador, a não ser que vai ser numa área de campo, mas daí faz naquele caso que eu disse, em pré-semeadura, e não após a colheita. Se for para fazer após a colheita, inevitavelmente tem que ter uma planta cultivada ali em cima, para que a gente aproveite o serviço e garanta uma reestruturação, uma nova estruturação do solo, uma condição física melhorada. Senão a gente tende a piorar ou até perder uma camada superficial do solo, aí, que é geralmente a camada mais fértil, né? Essas coisas de escorrimento superficial, aí, de erosão, a gente perde fertilidade. Felipe Neves, o custo da operação, Felipe. Agora vou ficar te devendo, depois eu dou uma conferida, tá? Eu tenho, de cabeça eu te confesso que eu não vou me lembrar, mas tem os custos de diesel, de consumo de diesel por hectare, tem esses dados anotados de algumas áreas que a gente já vem começando a fazer esse tipo de comparativo, e isso inclusive foi uma falha grave minha não ter esse dado anotado aqui. Isso era uma das coisas uma ótima pergunta, inclusive, era uma das coisas que era para estar anotado aqui, porque isso serve como forma de convencimento também. A gente começar a utilizar as economias de operações e, por consequência, economias de reais por hectare, né? Com esse tipo de manejo, com mínimas mobilizações aí. E o custo principalmente é em litros de diesel por hectare, né? E obviamente de horas de serviço, mas horas de serviço, se não for em hora extra, não é tanta diferença assim. O custo geralmente que mais muda é a questão do diesel por hectare. Mas depois eu procuro e te mando, Felipe, para não te deixar sem resposta. O Guilherme dando um relato aqui de que já utilizou o trilho atrás do subsolador e em certas ocasiões funciona.
é aquilo que eu comentava. Provavelmente, dependendo do ponto de umidade, do tipo de argila do solo, do teor de argila, vai funcionar ou não. Tá? Questão do Júnior, com o Júnior colaborando com o que eu estava falando ali, né? Preservar os poros do solo, né? Então é fundamental essa questão da informação complementar do Júnior aqui, que a gente ter uma cobertura de inverno ali vai garantir essa porosidade, a questão da oxigenação do solo que eu falei lá no início, da gente, com a escarificação, vai melhorar consideravelmente a oxigenação do solo, desde que a gente mantenha a estrutura dele. Então, o uso de um escarificador deve estar diretamente relacionado a ter uma cobertura de inverno, de preferência no nosso caso, uma forrageira, para ajudar a reestruturar o perfil que a gente desestruturou. Tá? E, novamente, vou repetir, se for utilizar sem a estratégia de utilizar o escarificador sem colocar cobertura nenhuma, existe uma possibilidade que daí é dessecação em pré-semeadura. Tá? Mas neste caso, melhor que seja em área de campo, que tenha uma cobertura já estabelecida e não uma resteva que tenha ficado pelada de uma safra para outra, porque também a cobertura vai ajudar nessa função da escarificação em pré-semeadura, que o solo, por mais que a gente vá dar uma afrouxada nele, que ele não frouxe tanto, porque ele vai ter uma estrutura radicular de outras plantas ali, ajudando a manter uma estrutura mínima para que a gente transite meio que em seguida em cima do solo. O Júnior tem um custo aqui, aproveitando, tem um custo aproximado de 100 a 130 reais, variando de acordo com o tipo de solo. Tá? Então tá aí a resposta, Felipe, que o Júnior está colaborando conosco aqui. O Valmar Júnior, Capivari do Sul, engenheiro agrônomo, consultor da região lá também. Inclusive o Júnior é parceiro da Orizisóia aí em Capivari, né, Júnior? Então faz parte, esses dados da Orizisóia que eu passei no início da live aqui, numa das estações de pesquisa da empresa, o Júnior é um dos sócios deste centro de pesquisa aí. Então, Felipe, chamando a atenção aqui para a resposta do Júnior, de 100 a 130 reais varia um pouco o tipo de solo, que daí vai gerar mais ou menos demanda da potência do trator, vai gastar um pouco mais ou um pouco menos de diesel. Passar o escarificador em pré-plantio de soja em lavoura de arroz não atrapalha o nascimento da soja? Vou ler de novo, não sei se eu entendi bem. Em pré-plantio da soja em lavoura de arroz. A pergunta do Emerson seria em resteva de arroz? Isso está querendo te referir, Emerson? Só confirma para nós aí que eu já te respondo. Em área de arroz em terras baixas, Fernando Forcim, colocando um azevém junto com o escarificador não vai complicar muito o piso para plantar? Não. Essa questão, Fernando, o piso, o que a gente tem, tá? Primeiro tem a questão se vai ser pastoreado ou não, tá? Então a gente tem duas opções. A grande dificuldade da questão do volume de palha que fica na área, eu acho que é essa a questão que tu está te referindo, para dar piso ou não, e realmente nessas áreas mais baixas a gente tem que cuidar muito a questão do volume de palha por esta questão específica. Mas primeiro, a área de soja a gente já vai semear um pouco mais tarde, então é mais difícil a gente ter piso nas áreas de arroz que tiveram forrageira de inverno. Essa questão da drenagem tem que ser muito bem feita, porque o arroz geralmente, meados de setembro para frente, a gente já entra plantando, né? Tá? Então essa questão é mais difícil, o volume de palha das áreas de arroz a gente tem que ter mais cuidado do que nas áreas de soja, mas serve também o raciocínio para a quantidade de volume de palha que a gente vai deixar para a soja, é importante. Mas assim, se a gente for pastorear, para começar não é tanta massa de palha que vai ficar ali, porque o gado vai estar consumindo aquela forragem, ela vai estar rebrotando, ele vai estar consumindo, e desde que o ajuste de carga seja bem feito,
vai estar sempre em produção de forragem e o gado consumindo em torno aí de 10, 12 centímetros de altura de pastejo, tentar não baixar muito disso, justamente para que a produção de forragem se mantenha constante, que tenha residual de folha suficiente para o rebrote, né, a cada pastejo. Tá? Então, se for uma área pastejada, o volume de palha já não é tanto problema. A gente aproveita muito mais o benefício do sistema radicular, que vai ficar para baixo, e isso amanhã nós vamos abordar bastante, aprofundar essa questão com a presença da Amanda aqui, que é doutora em solos, né? Então a gente vai ter bastante oportunidade para aprofundar essa questão, mas o que acontece de uma maneira geral? Vamos fazer um raciocínio aqui. Em área pastoreada, a tendência é que a gente tenha mais volume de raiz do que a área não pastoreada. Tá? Por que isso acontece? A área que a gente não vai pastorear, a forrageira vai começar a crescer a parte aérea. Dá para nós fazer um raciocínio com a soja quando vai fechando as entrelinhas. O que ela acontece geralmente a soja? Ela vai crescendo para os lados até encostar as entrelinhas, depois acabou o espaço dali, ela só pode crescer para cima, mas a taxa de crescimento diminui. Então ela começa a botar menos galho e vai só alongando os entrenós e botando algum nó novo mais para cima da planta. A forrageira acontece uma coisa semelhante, ela vai crescendo até começar a encostar nas plantas do lado, até fechar as entrelinhas, vamos chamar assim, até que pare de interceptar a luz. A interceptação luminosa da forrageira, quando ela parar de pegar luz no solo, que estiver incidindo luz embaixo, na base da planta, a tendência é que ela comece a acamar e que comece a morrer as folhas de baixo, que pararam de pegar luz. É a mesma coisa que acontece com a soja, quando fecha as entrelinhas, que a gente vê que as folhas de baixo começam a amarelar, algumas começam a cair, justamente porque faltou luminosidade. Se não tiver pastejo, ela vai começar a acamar, vai meio que estabilizar a produção de matéria seca e vai começar a botar alguma folha nova, compensando as folhas que estão morrendo lá no bacheiro, mas numa taxa mais lenta. Se tiver pastejo, essa produção é contínua e o que acontece? A cada vez que o gado pastejar, vai cortar a parte aérea, a planta recebe um estímulo para rebrotar, para perfilhar, e a cada vez que ela aumenta a produção de matéria seca da parte aérea, ela vai desenvolvendo mais raiz. O sistema radicular é proporcional ao total do volume de matéria seca da parte aérea que passou naquele período ali. A gente não enxerga toda aquela matéria seca que ficou, porque o gado está constantemente comendo e a planta está constantemente renovando aquela produção de parte aérea. Mas as raízes vão estar mantendo toda aquela produção de forragem que foi feita, que foi produzida durante aquele período. O sistema radicular vai se desenvolvendo simultaneamente e proporcionalmente. Então, a cada pastejo estimula o rebrote, estimula um perfilhamento, estimula o desenvolvimento um pouco mais de desenvolvimento das raízes, e isso faz com que a gente tenha no perfil do solo área pastejada versus área não pastejada, um sistema radicular bem mais desenvolvido, e isso tem influência direta na fertilidade do solo, na questão da correção do pH em profundidade, que é um dos temas que a gente vai abordar com a Amanda amanhã. Tá? Eu dei uma explicação mais genérica aqui, amanhã a gente aprofunda esse tema. Eu não vou seguir nele, porque senão a gente vai adiantar aí, perder a oportunidade de beber do conhecimento da Amanda aí, que é especialista nisso. Tá? Mas fiz uma baita volta, dei um monte de explicação e o resumo da ópera é que não vai atrapalhar ter uma cobertura de inverno para o plantio da soja. A gente só tem que cuidar a questão do volume de palha que vai ficar em cima da área para a questão do piso. Desde que bem drenada, não tem muito problema, pelo contrário, vai beneficiar. Como fica a questão do uso do nabo forrageiro na ILP? Tem lugar ou ficaremos com o recurso somente do escarificador? Igor Machado. Igor, eu já tentei usar o nabo aqui em Jaguarão, tá? O nabo primeiro tem uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, que o nabo é hospedeiro de mofo branco. Então a gente pode criar um problema para a lavoura de soja, tá? Então a disponibilidade de semente de nabo é bastante difícil, não é todo mundo que tem.
E quando eu estou me referindo a semente, é semente ao pé da letra, né? Ela semente com germinação, com vigor e com qualidade, tá, sanitária. Então, por isso mesmo, é muito arriscado, tá? Eu não tive sucesso, desisti de usar. Na verdade, esse é um assunto, passou, eu tentar copiar e colar o manejo que o pessoal faz nas terras altas, por mais que fosse em área de coxilha aqui na nossa região, me tirou muito potencial produtivo, tá? Essa questão da gente tentar construir perfil de solo só com planta, e pegando esse caso do nabo especificamente, ciclagem de nutrientes e tudo mais, eu acabei perdendo mais tempo e potencial produtivo. Perdendo tempo não, porque tudo a gente aprende. Mas o resumo da obra é o seguinte, nessa área, vou dar o relato completo dessa área, que é bem um lado a lado. Teve uma parte da área de 115 hectares, eu já contei essa história em outra live, mas eu acho que encaixa bem aqui. Uma parte da área eu fiz correção de pH, a gente tinha que colocar calcário nesta área, e foi bem na safra que a gente dividiu a propriedade em 7 planos, tá? E daí a cada safra o objetivo era nós colocarmos calcário, lavrar para incorporar esse calcário, entrar com uma cobertura de inverno que daí seria nabo e aveia, tá? Para a gente melhorar a ciclagem de nutrientes, reestruturar o solo e tudo mais, reestruturar, porque a gente ia lavrar para incorporar o calcário, né? Ficava sem pecuária essa área, porque daí era uma correção química e física e a gente não ia transitar com nada até a hora da semeadura para fazer como manda o figurino no manejo da metade norte. Na outra parte da área, essa lavoura foi feita calcário, gesso, nabo forrageiro, aí inicialmente só o nabo, daí depois bem o manejo que se faz com o nabo precedendo as lavouras de trigo na metade norte, eu fiz com a aveia aqui. Aí botei imediatamente botei o nabo imediatamente após o serviço da calagem, a gente fez a terra, né? Daí coloquei o nabo primeiro e depois dessequei o nabo para plantar aveia preta por sobre ele e depois se dessecou a aveia para plantar soja. Esse foi todo o manejo que foi feito nessa lavoura específica. Na área lindeira, a gente não colocou calcário, porque ia ser na sequência, né? Como eu disse, a cada safra nós iríamos fazer numa lavoura específica. Nessa área a gente só escarificou, semeando aveia preta com o próprio escarificador. Eu tenho essas fotos, eu acho que tem até vídeo desse serviço. Eu mando para quem está no grupo do Telegram, vai receber isso daí, depois eu mando lá. E a diferença de produtividade foi de 1,5 saco de uma lavoura para outra. Então, a área que a gente calcariou, subsolou, colocou, aliás, lavrou, colocou gesso, nabo, aveia, sem pecuária, deu 1,5 saco a mais do que a área que eu só escarifiquei semeando aveia e a área teve pastejo durante o inverno. Então esse tipo de coisa na nossa realidade é muito mais lógico a gente potencializar. O que a gente sabe fazer, na verdade, o pessoal da nossa zona sul, da metade sul de uma maneira geral, e na zona sul, que é o nosso caso, aqui o pessoal originalmente é ourizicultor e pecuarista. Só que, obviamente, uma lavoura, monocultura de arroz e uma pecuária extensiva, só que é a tradição do pessoal. Então, eu sou muito mais a favor, aprendi isso com as dificuldades que eu passei ao longo das safras, da gente potencializar a nossa tradição, a gente aprimorar, aperfeiçoar o que a gente já sabe fazer e potencializar aquilo, do que a gente tentar mudar até a questão cultural da região, trazendo manejos de outras regiões, de outras realidades. Trigo já tentei ter no inverno também, por 3 safras consecutivas. Quando colhe não tem para quem vender ou não tem qualidade, é uma encrenca. E a gente tentando simplesmente usar como referência um manejo que é feito numa realidade diferente da nossa. Para mim, o sucesso do nosso negócio está na integração lavoura-pecuária e a maneira da gente fazer esse rompimento da camada compactada é esporadicamente, não é todos os anos, passar um escarificador
e manter a partir daí uma cobertura de inverno fazendo o papel da estruturação ou da mantença da estruturação do solo através das raízes. Mas leva muito tempo, primeiro que não é fácil só com planta a gente corrigir isso, a condição econômica do nosso setor não nos permite ficar brincando de construção de perfil de solo perdendo dinheiro, tá? Porque isso inevitavelmente, essa lavoura que eu disse para vocês, colheu um saco a mais, mas o quanto a mais eu gastei nela? E do período de inverno não teve renda no inverno, porque não entrou gado em cima da área. Então é muito mais complexo. Eu acho que, de novo, é melhor a gente simplificar as coisas e garantir as operações do que a gente tentar trazer modelos de fora da nossa região e deixar mais complexo e menos a resposta menos imediata. Porque quer queira ou quer não, o uso do escarificador é de uma safra para outra. Tu passa quantos dados de produtividade, de diferença de produtividade eu descrevi para vocês hoje aqui? Dados de lavoura e dados de pesquisa. Começando na safra 16, 17, vindo até hoje. Tá? Ainda mais, pegando o caso da Fazenda Cavalhada, ali começou na safra 13, 14, então é mais tempo ainda, né? 7, 8 safras atrás aí. Então é a resposta imediata e se a gente cuidar do sistema, se a gente encaixar o sistema e mantiver tanto a parte botânica quanto a parte animal bem trabalhada dentro desse sistema, para mim é o sucesso da nossa região, da nossa realidade. É por aí que a gente vai garantir a longevidade das propriedades e do setor de uma maneira geral. Tá? Eu simplesmente desisti. Tentei fazer, fui apaixonado por isso. O Gabriel, que estava na live aí antes, não sei se ele ainda está, mas ele pode dar o testemunho. Eu tentei fazer esse tipo de coisa lá na propriedade dele também. A gente perdeu tempo. Tentei fazer aveia branca para nós colher no inverno lá, no caso, daí tirei o gado de cima da área, fizemos área para colheita no inverno, daí até a gente aproveitou um pouco dessa aveia para dar boia para as ovelhas no coxo depois, mas enfim, entrei dentro da propriedade. Isso é uma coisa importante de chamar a atenção aqui, porque tem muitos estudantes nos acompanhando. A gente tem que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que a gente tem que fazer uma leitura do sistema produtivo e do negócio da propriedade como um todo, antes de tomar qualquer decisão de intervenção. E a gente tem que se encaixar a parte técnica, a parte operacional, com a parte do negócio da propriedade. Qual é o histórico que a propriedade já tem, quais são os potenciais que a propriedade já tem dentro da propriedade em si, mas da porteira para fora também, como é que é o contato e a realidade dela após a porteira, né, para a gente encaixar os manejos da melhor maneira possível. Eu tentei tirar a pecuária de dentro de umas propriedades, de partes do inverno, de dentro de umas propriedades mais tradicionais da região aqui. Fiz isso com a Estância Santa Maria em Pedras Altas, fiz isso com uma parceria da Estância Tamanca e da Estância Rincão em Jaguarão. Os três casos são tradicionalmente pecuaristas e pecuária de ponta dos três casos, e o Fabrício vai lá e, apaixonado por sistemas de produção de outras realidades, e tenta mudar a tradição e a cultura da região e a tradição histórica da propriedade, né? E o pior de tudo, piorando o resultado das lavouras ainda. Se estivesse melhorando, ainda vai lá. Mas daí, quando eu me dei conta, foi aí, essas três propriedades, e por isso que seguido eu cito os três, tem uma relação direta com a mudança que tive na minha cabeça. Aí o Renato Morrone está presente, a Estância Rincão. Então, esses erros que eu cometi, atuando com eles em outros momentos, foi o que me fez perceber que nós temos que aproveitar o potencial produtivo e principalmente a tradição ganadeira que a gente tem na nossa região e respeitar a questão social, a questão cultural da nossa metade sul e parar de tentar brincar de outros manejos que não fazem parte da nossa realidade. São condições edafoclimáticas completamente diferentes, tipo de solo, temperatura, tudo muda. A gente tem que pelear com as armas que a gente tem aqui e melhorar os nossos manejos dentro da nossa realidade. É isso que eu tenho, é um dos objetivos principais desse tipo de conteúdo que eu tenho dividido por aqui, é para chamar atenção para isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu bato muito
nesse caso, lavouras de grão no inverno eu esqueci, não vou mais tentar fazer. Essas coberturas de inverno como o nabo, que o conceito do nabo eu adorei, a ideia, tentei fazer aqui, seja ele sozinho, seja consorciado com aveia, que mais? Enfim, essas situações, as lavouras de grão, como eu disse, né, de trigo, aveia branca, enfim, tudo nos tiraram uma boa oportunidade de renda durante o inverno, tirando a pecuária de cima dessas áreas, e não melhorou, não trouxe o benefício que a gente esperava para a lavoura de verão. Então, o nosso trabalho é focar no que a gente simplificar para aperfeiçoar. Então, acho que a gente tem que simplificar para... Deu uma cortada aqui, pessoal, acho que a gente já está quase fechando a outra hora da live. Eu vou ver se eu leio mais uma pergunta aqui só. Tá boa a conversa, fui me estendendo e vocês estão me dando corda, eu já não gosto muito de falar, né? Mas eu acho que a gente tem mais uns 2 ou 3 minutos aqui antes que a live encerre novamente. Tá? Eu vou ver mais uma pergunta aqui. As perguntas da primeira parte da live que ficaram para trás eu salvei aqui, eu não fechei a janela que estava no meu computador. E eu vou salvar elas aqui para a gente responder em outra oportunidade. Tem alguns de vocês que já estão naquele nosso grupo do Telegram lá. Falando nisso, para quem está presente aí, até para eu ter uma noção dos que estão presentes aí, me confirmem quem está naquele grupo do Telegram, para ter uma noção do pessoal que faz parte do grupo e que tem acompanhado as lives ao vivo, porque lá a gente manda o link depois, tem uma disponibilidade maior para quem está no grupo, além de receber informações a mais, recebe o link das lives também e acaba tendo uma oportunidade um pouco maior de aproveitar. Bastante gente se manifestando aí, beleza, show de bola. Tá, então vou ler mais uma pergunta aqui, pessoal, enquanto a turma se manifesta aí. Que satisfação, legal, bom, fico feliz de ver aí que tem bastante gente que está no grupo e está participando ao vivo conosco também, embora tenha o benefício de receber mais informações e o link dessas lives antes de todo mundo. Para o pessoal entender, eu coloco essas lives no YouTube depois, mas antes de publicar no YouTube, de deixar o vídeo como público, eu entrego para o pessoal que está nesse grupo aí o link antecipadamente. E daí o pessoal acaba aproveitando melhor aí. O link, o Emerson quer saber como participar, tem no nosso perfil aí, na biografia, Emerson, tem o link do grupo aí, tá? É um grupo do Telegram. Se não tiver o aplicativo no celular, só baixa ele antes de clicar no link aí que ele vai te direcionar direto para o grupo, tá? Então já vou me despedindo, eu acabei gastando os últimos minutos que eu tinha. Acho que não vai dar tempo de pegar outra pergunta, mas então, antes que encerre a live mais uma vez, pessoal, acho que essa questão dos escarificadores ainda eu não encerro ela aqui hoje, porque na live de sexta-feira, quando a gente falar dos tipos de preparo, eu vou ter que fazer um gancho com esse assunto de novo. Então a gente vai juntar mais algumas informações do que a gente falou aqui, mas eu vejo como uma baita ferramenta. Nosso tipo de realidade não nos permite zerar as operações no solo e acaba com esse serviço a gente aumentando o potencial produtivo e reduzindo a necessidade de meter ferro nas áreas. A gente garante potencial mais alto, diminui custo e aumenta a sustentabilidade.